Oi, gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aline, tá? Eu sou psicóloga clínica e, como prometido, eu tinha prometido para vocês, né, de falar sobre o Agosto Lilás, que é o mês de combate à violência contra a mulher, né? Claro que agosto já passou, mas né, essas questões elas continuam, né? Todos os dias nós temos notícias, né, de conhecidos ou de jornal, né, de mulheres que sofrem violência e nós precisamos falar sobre isso, né? Então tem muitos assuntos que eu vejo que às vezes as pessoas elas não gostam de falar, não querem ter acesso a falar e não dá muito ouvidos para algumas situações. Então, resolvi fazer gravado, né? Que é melhor que cada um pode ver, assistir, né? O momento ali que puder. Então, vamos, né? Então, agosto lilás, né? Então, tem um símbolozinho ali, né? Que a gente conhece como símbolozinho do luto, mas é na cor lilás, é o de combate à violência contra a mulher. Temos também, já estamos em setembro amarelo, né? Que já é, no caso, o símbolozinho amarelo, que é do combate e prevenção ao suicídio. Vou falar também depois para vocês, né? Durante esse mês, vou trazer aqui. Vamos falar sobre também, que é muito importante. Mas vamos começar então a falar sobre o mês de combate à violência contra a mulher, né? Então, assim, não é só um mês, né? É todos os dias que nós temos que estar atentos a isso, ok? Então, vamos para o próximo slide aqui. Então, eu coloquei aqui, né, por que que a Lei 11.340, né, que foi em 2006, foi lançada, né, para coibir a violência doméstica, né, e familiar contra a mulher, é chamada Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha recebeu esse nome em homenagem, né, à biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que após ter sofrido 2 tentativas de homicídio por seu marido. Vamos lá. Tem um documentário aí, né, da Brasil Paralelo, que traz, né, toda essa história da Maria da Penha e ficou meio que comprovado que ela mentiu para vingar do marido e tal. Mas essa aqui não é a questão, né? Se foi vingança ou não do marido, se foi mentira ou não, o importante é que tem a lei e tem outras mulheres, né? Muitas mulheres necessitam dessa lei. Nós precisamos dessa lei. Então, ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006, certo? Então, é a Lei 11.340, conhecida como a Lei Maria da Penha. Coloquei o linkzinho aqui, ó. Eu vou disponibilizar o material para vocês. Podem clicar em cima, que vai estar a Maria da Penha contando a história dela. Tá? Lembrando que a gente não vai julgar o que é verdadeiro ou não. Isso para mim também não interessa. O que é importante é a lei, é os cuidados que nós temos que ter, são as instruções que eu vou estar aqui passando para vocês, os cuidados, né? Onde pedir ajuda. Isso aqui é importante para nós. Mas se vocês quiserem assistir também o documentário para fazer seus próprios julgamentos, né? Eu aconselho, porque o conhecimento ele liberta, certo? Então vamos para frente aqui. Bom, então vamos primeiro ponto, como identificar um relacionamento abusivo. Então, às vezes, quando chegam minhas pacientes, elas falam assim, mas eu não sei, será que eu estou no relacionamento abusivo, né? Será? E então tem alguns fatores, né? São vários fatores. Eu coloquei aqui 4 fatores principais, né? Que, que a gente deve ter em mente, que a gente deve ficar atenta, né? Um sinal de alerta para identificar se eu estou no relacionamento abusivo ou não. Então, assim, sempre tem muita instrução, sempre tem muitos vídeos aí na internet, mas esses 4 fatores aqui é importante nós termos em mente, né? Então, vamos lá para os 4 fatores que vai te ajudar a identificar, né, esse tipo de relacionamento. Então, vamos lá. Então, primeiro, são os 4 fatores principais, né? Que nós devemos ficar atentos aí, que leva essa questão aí do relacionamento abusivo. Então, primeiro, limitação à vida da vítima, tá? Então, vai ter um outro slide aqui mais para frente. Então, assim, quando a gente tem uma certa limitação, temos que dizer, né? Onde vai, com quem vai, né? Fazer o quê? Então, aqui, por exemplo, então, o primeiro fator há uma limitação significativa em alguma área da vida, né, da vítima, né, da pessoa que não havia antes, né? Então, antes a pessoa ela fazia várias coisas e depois que ela entrou nesse relacionamento, ela não pode mais. Por exemplo, né, o parceiro pergunta com quem ela vai, onde ela vai o tempo inteiro, né? Questiona a necessidade de sair de casa, mesmo que, por exemplo, tá aí na casa da mãe,
começa a condenar as amizades, né? Geralmente o parceiro começa a falar assim, eu quero que você afaste dessa pessoa, essa pessoa não é boa para você, essa pessoa não presta, e começa a afastar, né, a pessoa ali do contato ali com a família, né? E não tão, mas pra quê? É tão bom, só nós dois aqui, né? Seus amigos são mentirosos, seus amigos xingando, eles não são verdadeiros com você. E aí começa toda essa questão, né? E tem também ali, por exemplo, uma questão da fiscalização, né? Da vida, né? A pessoa começa meio que fiscalizar tudo aquilo ali que a pessoa faz, né? Então, começa com essas atitudes. Então, assim, como se diz, o autor ali, ele começa, né, um abusador, ele começa meio que anular a outra pessoa, né? E aí essa pessoa, dentro desse relacionamento, ela começa, né, a ficar com a autoestima baixa, né? Então, começa a ter os seus sentimentos invalidados, né? Então, às vezes a pessoa, estou me sentindo assim, mas aí essa pessoa, o parceiro, ele começa a distorcer a realidade, né? E vai trazendo ali vários fatos que essa mulher, às vezes, até, como se diz, ela começa a duvidar, né? Da sanidade dela, ela começa a duvidar, né? Se realmente aquilo ali faz sentido ou não, se é real ou não. Tem vários outros fatores, tem muitos temas, muitas falas sobre, né? Tem vários outros tipos, cada um tem um nome, tá? Então, por exemplo, tem o gaslight, tem outros nomes também em inglês, que não dá pra gente entrar muito, viu, gente? É muita coisa. Mas isso é importante. A pessoa ela fica num estado que ela tem que dar satisfação. E o abusador ele vai anulando essa pessoa, vai anulando, vai isolando, né? Vai isolando de uma certa forma que quando vê essa pessoa, ela tá só ele ali dentro dessa relação. Então, o outro fator é o quê? Insegurança e tensão constantes, né? Ou seja, então o que é? Essa pessoa ela tá sempre meio que ali pisando em ovos, né? Essa pessoa já começa a se sentir segura, né? Com medo ali, né? Por exemplo, de qualquer coisa, ela falar que tá errado, né? Então, assim, a pessoa ela se sente muito insegura. Ela não é mais aquela pessoa espontânea, né? Às vezes de dar um sorriso. Então, você tá sempre apreensiva, medo de tomar decisões, tudo que for fazer tem que consultar o parceiro, né? Então, assim, a pessoa fica pisando em ovos mesmo, né, na relação. Ou seja, esses sinais de insegurança, né? Então a gente começa a ficar insegura, com medo de estar desagradando, medo de fazer alguma coisa errada. Às vezes tem casos que minhas pacientes me contam que, por exemplo, às vezes até um sorriso, né? A pessoa às vezes dá um sorriso e chega assim, mas por que você tá sorrindo alto desse jeito? Né? Não gosta de sorrir assim, pra quê? Cala a boca. Né? E aí a pessoa fica com medo de qualquer coisa, de dar opinião, de agir naturalmente, tá? Então, esse é um segundo. O outro é danos emocionais e psicológicos. Então, assim, quais que são esses danos aí emocionais e psicológicos? A pessoa já começa a ter problemas, né, gente? Já começa a ter sintomas de ansiedade, começa a ter sintomas depressivos, pânico, né? Aquela preocupação toda ali. Então, tudo isso nós, né, como profissional, já vamos avaliando. E geralmente a pessoa ela não percebe, né? Às vezes, eu tô ansiosa, é por causa disso, é por causa daquilo, mas às vezes é por causa do relacionamento. Então, assim, eu trato muitas pessoas que têm sintomas ansiosos, depressivos e até pânico por causa desse tipo de relação, dessas relações ali abusivas, tá? E o próximo, então, é o desequilíbrio de poder. Né? Então, esse desequilíbrio de poder é um dos parceiros estar sempre submisso, né? Então, aquela pessoa está muito submissa na relação ao outro, ou seja, o outro é que manda, né? O parceiro é que manda na relação, é que manda, é que decide o que fazer, o que comer, enfim, todas essas questões aí vai entrando dentro dessa parte aí de uma relação aí abusiva, tá? Então, esse desequilíbrio aí de poder. Então, se às vezes o parceiro tá ali meio que tem todo o domínio, né? Ele que manda em tudo, a mulher, né, não pode resolver nada, é meio que, como se diz, está presa àquilo ali e não poder sair. Então, esse desequilíbrio também de poder. Né? Então, o relacionamento abusivo, ele está sempre tendo o quê? Medo, insegurança, a pessoa tá sempre com medo de desagradar, né? Sabe aquela coisa? Tem que falar baixo para não acordar, porque senão ele fica bravo. Não pode fazer isso por causa disso. Enfim, tem várias outras questões. Eu trouxe para vocês aqui também a diferença de relacionamentos,
tá? Então, às vezes é importante, às vezes a pessoa não sabe essa diferença dos relacionamentos, então é importante a gente saber. Temos os relacionamentos disfuncionais, temos os relacionamentos tóxicos e os abusivos. Então, a gente já falou dos abusivos, né? Mas vamos continuar falando aqui mais um pouquinho aqui sobre essa questão dessa diferença, só para a gente entender, né? Para você entender se você está no relacionamento tóxico, disfuncional ou abusivo, tá? Então, assim, o disfuncional já fala, né? Ele não funciona, não está mais funcionando. Já as pessoas já não se compreendem, né? Seria naquela relação onde as duas pessoas elas já não estão mais felizes juntas, né? Tem uma conexão, mas não tem não há conexão, desculpa, não tem mais intimidade profunda e as afinidades já são bem poucas, né? Ou quase nenhuma. Então não tem afinidade aí dentro desse casal. As conversas, né? Não são produtivas. A comunicação é mínima, né? Então, assim, as brigas são constantes, né? Brigas e indiferenças. Ou seja, claramente cada um parece que um tá pensando uma coisa, o outro tá pensando outra, um vai para um lado, um vai para o outro. Ou seja, não tem uma convivência ali saudável e satisfatória, né? Como ocorre em relacionamentos funcionais, tá? Então, por isso dá para você entender se o seu relacionamento é funcional ou não, né? Então, vamos para os relacionamentos tóxicos. Então, assim, já fala, né? Tóxico, né? A gente já vê muito passar, mas fulano é tóxico para você, você é tóxica, né? Tem amizade tóxica, enfim, tem tudo. Mas o que é um relacionamento tóxico? Às vezes ele é confundido com um relacionamento disfuncional ou abusivo, tá? Então, relacionamento tóxico é aquele que prevalece os padrões de convivências não saudáveis, né? Recíproco entre as partes, então os dois, né? Então, os dois ali que têm o mesmo comportamento. E, assim, por exemplo, não entra, né, aquela questão do desequilíbrio de poder, nem a existência de manipulação constante, né, ou intencional na dinâmica do casal. Ou seja, então, assim, o relacionamento tóxico, os dois, tá? Então, são os dois. Não há um que sobrepõe o poder sobre o outro. Não há um que tem um domínio ou manipula o outro. Então, são os dois ali, aquela briga, né? Um briga de lá, outro briga de cá. É briga de igual para igual. Ou seja, eles já estão no estado emocional prejudicado, né? E ao longo, talvez, né, dependendo do que for ali, esse relacionamento ele pode melhorar, né? Sem grandes sequelas ali no campo psicológico, né? Então, ou seja, quando o relacionamento tóxico termina, a convivência entre as partes ela cessa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem que procurar ajuda realmente, porque, por exemplo, está dentro do relacionamento. Os dois se gostam, mas eles se brigam o tempo inteiro. Não se entende. Entra ali como se diz, numa queda de braço. Não há manipulação, mas, porém, não se entendem. Então, esse é um relacionamento tóxico, ou seja, as pessoas se gostam, querem ficar juntas, mas uma acaba sempre fazendo mal para a outra, ou seja, os dois juntos se fazem mal. Então, buscar ajuda, né? Terapia de casal, toda essa coisa ali que vai ajudar. Então, aqui o abusivo a gente já falou lá no início. Então, o abusivo ele tem danos emocionais e psicológicos, né? Então, assim, é um sofrimento que ele perdura, né? Duradouro. E quanto mais a pessoa permanece nessa relação, mais sofrimento ele trará. Quanto mais tempo nessa relação abusiva, mais os danos emocionais e psicológicos. Gente, relacionamento abusivo dificilmente, tá? Tem como ajustar, dificilmente tem como tratar, né? Então, relação abusiva geralmente é um afastamento, né? É o término dessa relação. Porque às vezes a pessoa vê que ela está numa relação abusiva, vê que aquele traz sofrimento, ela está já numa fase de adoecimento, né? Então, a única questão ali, porque tem um abusador. Então, a gente está falando de relacionamento abusivo. Então, tem um lado que é abusador, tem um lado que é manipulador. Então, assim, não tem como tratar isso, tá? Então, assim, é mais difícil de tratar essa questão aí desse relacionamento abusivo. Então, geralmente é o afastamento. Nós falamos o quê? Contato zero, né? Então, passar para uma avaliação, olha, realmente foi verificado, você está num relacionamento abusivo, onde a outra pessoa tem comportamentos narcisistas, é manipulador, essa pessoa te causa danos emocionais e psicológicos, né? E outros danos também, por exemplo, no caso ali, né, da violência. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então,
tem relacionamento que tem como reverter, que tem como se diz, né, os dois se tratarem, ter uma relação saudável, e tem casos que não. O relacionamento abusivo já fala, não tem. Não tem essa ideia de falar, tô no relacionamento abusivo, mas ele vai mudar, tá? Não vou entrar nisso agora, não, que mais pra frente a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. O que é violência doméstica? Bom, de acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, né, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e ainda dano moral ou patrimonial. Então, violência doméstica. Então, qualquer coisa que se enquadre, né, em nenhum desses que eu falei aqui, é considerado que violência doméstica. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui, que eu passei. Então, o próximo, o que é violência doméstica? Então, qualquer coisa ali que... Pra cá, gente. Então, vamos para os tipos de violência? Então, vamos lá. Então, sim, são 5 tipos de violência, né? Como eu tinha falado, são considerados 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Essas formas de agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas uma das outras e têm graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui ato de violação dos direitos humanos e deve ser denunciados, tá? Então, vamos coloquei aqui de cada um. Então, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Então, a gente está falando do físico, né? Agressão, ou seja, espancamento, atirar objetos, sacudir, apertar nos braços, estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras ou armas de fogo e tortura. Vamos lá, gente. Então, assim, teve uma paciente também que falou assim: ah, mas ele jogou o negócio na parede, papapá. Gente, atirar objetos é violência física, né? Então, assim, ela atirar objetos contra o outro é violência. A pessoa fala assim: ah, mas não teve a intenção. Gente, é violência, tá? Então, esse negócio de, ele deu uma porrada, mas ele foi na parede. Ou seja, né, a pessoa ali tá perto, mas ele deu uma porrada. Mais dia ou menos dia, isso faz parte do ciclo, tá mais na frente. Mais dias ou menos dias se a pessoa já começa com empurrão. Aí já começa, né? Primeiro começa a querer controlar, depois o empurrão, né? Xingamento, empurrão. Depois ele vai atirar coisas, depois ele vai acertar você, e depois só Deus sabe lá qual que é o fim. Então, por isso que a gente tem que ficar atenta. Então, vamos lá para a violência psicológica, né? Então, qualquer conduta que cause danos emocionais, né? Que gera o quê? Diminuição de autoestima, prejudica o desenvolvimento ali, né? Da mulher, né? Vem a questão do degradar, né? A imagem dessa mulher, controlar as ações, comportamento, crenças, decisões, ou seja, essa mulher, ela né, sofre todos esses tipos de danos aí, né? Então, o emocional dessa mulher fica comprometido. A autoestima vai lá embaixo. Gente, eu atendo mulheres que estão em relacionamentos abusivos que não têm autoestima. Então, eu atendo mulheres que são mulheres bonitas, mulheres, né, que têm bom emprego, mas que quando chega nesse campo elas não conseguem sair. E esse olhar, a autoestima tá lá embaixo, né? Então, é isso. Então, vamos lá. Violência psicológica se enquadra em ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, né, isolamento, proibir a pessoa de estudar, viajar, de visitar a família, de sair com os amigos, né, de estar ali com os parentes, ou seja, essa pessoa ela é vigiada o tempo inteiro, tá? Então, violência psicológica. Então, vamos lá para vamos lá, continuando, tá? Tem mais coisas do que eu citei. Então, continuando. Perseguição, insultos, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ridicularização, quase que não sai, tirar a liberdade, né, da crença da pessoa, ela acreditar, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa gosta de ir na igreja, de ir na missa. Não vai, né? Então, essa questão toda ali. Distorcer ou omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Então, do gaslight, né, que eu falei. Então, do gaslight é o quê? Uma forma de violência ali no relacionamento abusivo.
começa a fazer coisas, aí a gente acha que a gente tá louca, né? Começa meio que distorcer. Tem toda uma história por trás do gaslight, de onde que surgiu, mas eu não vou entrar nisso, que leva muito tempo. Então, gaslight a pessoa ela começa a criar coisas, distorcer as coisas, para que você acredite que você não tá bem, né? Tipo, ela é louca, nossa, não aconteceu nada disso, você tá ficando doida, né? Então, assim, sempre, né, são vários tipos de violência, então ficamos atentas quanto a isso. A violência sexual, né? Então, seja qualquer conduta que constranja, né, a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça ou coação, uso de força. Então, o que entra? Estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causem desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos, né? Forçar a mulher também a fazer o aborto, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Então, assim, entra muita coisa aí. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas ser casado não é estupro. Tá, mas se a mulher falou que não, não é não. Então, assim, se você fala que não e o seu parceiro ele não te respeita ali, então, assim, pode ser considerada também um estupro, né? Porque por mais que você esteja casada, então você tem que estar de acordo ali, né, com qualquer tipo de prática. Se você não está de acordo, for forçada, obrigada a fazer aquilo que você não quer contra a sua vontade, é violência sexual. Violência patrimonial, ou seja, qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição, né, ali do patrimônio, como se diz, impedir que a pessoa tenha acesso, né, ao dinheiro, aos objetos, né, a pessoa trabalha e vai lá e pega o dinheiro. Então, eu já tive conhecida que trabalhava, o cara, né, o marido ia lá e pegava o dinheiro. Né? Ou seja, então, violência patrimonial. Qualquer valor, né, qualquer recurso econômico, né, destinado a satisfazer as necessidades ali dessa mulher, produto do trabalho dela, né, violência patrimonial. Então, vamos lá para alguns diretamente, ó. Controlar o dinheiro, né, foi o que a gente já falou. Deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, já vi muito caso, estou com um caso bem recente que o marido destruiu documentos ali da esposa. Furto, extorsão, ou, né, o dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar danos propositais a objetos da mulher ou das coisas que ela gosta, né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes gosta ali do enfeite, aí o cara vai lá e quebra. Então, violência patrimonial. Então, vamos lá para a violência moral. Então, violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acusar a mulher de traição, né, sem ter acontecido, sem ter provas, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, né, ali do casal, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Então, assim, acontece muito, né? Às vezes a pessoa começa a falar mal, né? Fala mal da esposa ou da ex-esposa, né? Entra nesse campo ali de exposição. Então, tudo isso aqui entra, ó, violência moral. Se você passa ou conhece alguém que passa por isso, é considerado sim um tipo de violência e pode ser denunciado. Eu trouxe aqui algumas inverdades sobre a violência doméstica, tá? Então, assim, algumas falas, então talvez você algum dia já falou, já pensou, já ouviu alguém dizer, né? Então, assim, teve algumas aqui que até eu mesma já falei antigamente, né? Falta de conhecimento. Então, vamos lá, algumas frases aí, alguns mitos, né? As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Então, tem gente que fala assim, apanhou porque mereceu, alguma coisa fez, né? Então fala gente, quem é que apanha porque gosta? Claro que tem gente que tem transtorno, tá? Mas isso não é o caso, né? Mas assim, a mulher dentro de um casamento, de uma relação, ela vai apanhar porque gosta, ela vai provocar para ela apanhar? Claro que não, tá? Então, por exemplo, a vítima de violência doméstica, ela passa muito tempo tentando, né, evitá-la, para assegurar a sua própria proteção e a dos seus filhos. Então, as mulheres, às vezes, ela fica ao lado ali dos agressores, por medo.
por medo, por vergonha, né? Falta de recursos também, porque às vezes a pessoa não tem recursos ali financeiro. E também uma coisa que acontece muito, as mulheres, as pessoas acham sempre que o outro vai mudar, esperando que, tipo, não, né? Não vai me bater mais, não, ele vai mudar, né? E, enfim, sempre acredita que a pessoa vai mudar, vai mudar, vai mudar, mas ali, e aí esse ciclo de violência ele acaba sempre se repetindo. Então, assim, vamos ter mais empatia de julgar, né? De achar que a pessoa ela apanha porque ela quer, tá? Então tem outros fatores aí. Outra aqui. A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. Não é. Não tem nada que separe sobre isso, tá? Não tem separação por classe social, raça, né, cor, religião, orientação sexual e tal. Idade, não tem grau de escolaridade, não tem nada disso, não. Tem tanta mulher famosa aí que apanhou, né? Luísa Brunet é um caso. Tem vários outros. No final eu tô deixando uns linkzinhos ali para vocês assistirem. Os vídeos de mulheres ricas, né, poderosas, estudadas, que passou por violência, tá bom? Então, assim, vamos, não é essa questão. Não é essa questão ali de baixa renda, tá? Então, vamos lá. Todos os dias somos impactados por notícias de mulheres que foram assassinadas por seus companheiros ou ex-parceiros, né? Então, sempre tem notícias, a gente está sempre vendo aí no noticiário, conhecidas, conhecidos de conhecidos, tá? Então, assim, não é só baixa renda e pouca instrução. Se fosse assim, Luísa Brunet, aquela mulher maravilhosa, rica, né, bem-sucedida, não teria sofrido, ou outras. Tem a Dora Figueiredo também, tem um vídeo dela no final, depois vocês assistem, tá? É só clicar lá no íconezinho. Olha aqui essa. É fácil de identificar o tipo de mulher que apanha. Então vamos lá. Não existe um perfil específico de quem sofre violência doméstica. Qualquer mulher, em algum período da sua vida, pode ser vítima desse tipo de violência, gente. Então, assim, qualquer pessoa pode ser vítima. A gente não sabe quando você conhece uma pessoa, quando você casa com a pessoa. Muitas vezes a gente não sabe o que aquela pessoa vai fazer, né? O que essa pessoa ela pode vir. Claro que às vezes a gente tem que ter um cuidado de escolher um parceiro, namorado com quem se relacionar, mas nós nunca sabemos se essa pessoa vai ser um abusador, vai ser um agressor ou não. Para acabar com a violência, basta proteger as vítimas e punir os agressores. Bom, é um caso também muito falado, né? Eu, particularmente, eu olho para essa questão de medida protetiva e eu acho que não resolve de nada até então, gente. Porque ele não evita que o cara vai lá e atire na mulher, né? Acho que teria que ter outras medidas também. Bom, tanto a proteção das vítimas quanto a punição dos agressores são importantes para combater a violência, mas isso não é o suficiente, é o que eu coloquei aqui, não é o suficiente, principalmente porque a violência doméstica e familiar contra as mulheres é um problema estrutural, ou seja, ocorre com frequência em todos os âmbitos sociais. A mulher não pode denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia. Outra informação importante. Então, assim, nós podemos denunciar a violência doméstica em qualquer delegacia, né? Claro que tem aí tem a delegacia, né, especializada no atendimento à mulher, né? Que eu não sei se fala DEAM, não sei como é que fala. Mas, enfim, delegacia especializada de atendimento à mulher. É claro que tem mais capacitação, muitas vezes são as mulheres que estão ali que fazem esse atendimento, né? Então, assim, que tem uma capacitação para realizar ali, né, como as ações de prevenção, de investigação, de proteção contra os crimes de violência e de gênero, mas não quer dizer que se não tiver delegacia da mulher, você não possa denunciar. Claro que o acolhimento na delegacia de atendimento à mulher talvez seja melhor do que em qualquer outro tipo de delegacia, até mesmo porque tem esses julgamentos, né? O tanto de fala que teve, que eu passei aqui para vocês, de julgamento, né? Ah, apanhou porque mereceu, esse tipo de coisa. Mas então vamos deixar claro, qualquer delegacia você pode fazer a denúncia, tá? Não precisa ser só na delegacia da mulher. Se tiver delegacia de atendimento especializada da mulher, ok. Se não tiver, vai em qualquer delegacia. O importante é denunciar. Se a situação fosse tão grave, as vítimas abandonariam logo os agressores. Fácil falar, né? Quando não é você, né? Como se diz, quando não somos nós que estamos ali diante do problema,
tá? Se fosse fácil assim. Então, não é tão fácil assim essa questão ali de abandonar. Até mesmo porque grande parte dos assassinatos, né, dos feminicídios, ocorre na fase em que as mulheres decidem se separar, tá? Então, muitas vezes quer se separar, aí o cara não aceita, né? E o parceiro não aceita, e aí a mulher já está cansada de passar por vários tipos de violência, resolve essa questão da separação, e aí muitos casos aí de feminicídios que a gente tem. Tá? Outro ponto aqui importante: algumas vítimas, após passarem por inúmeros tipos de violência, desenvolvem uma sensação de isolamento e ficam paralisadas, sentindo-se impotentes para reagir, né? Quebrar esse ciclo da violência e sair da situação. Gente, então é muito difícil, porque a pessoa ela já está num estágio ali de sofrimento, né? Já está com um estágio de sofrimento, autoestima baixa. Essa mulher ela já acha que ela é incapaz, já se sente ali, às vezes, humilhada, com vergonha, e fica cada vez mais difícil ali. E aí, se essas mulheres elas não têm apoio, fica mais difícil ainda de sair desse tipo de situação, tá? Porque também tem vários pontos, além do emocional, a vergonha, tem as questões ali financeiras também, então, de apoio. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse olhar mais empático para essas mulheres que sofrem de violência. É melhor continuar na relação, mesmo sofrendo agressões, do que se separar e criar o filho sem o pai. Gente, eu escuto muito isso. Muito, muito. Ah, porque de criar um filho sem pai, eu tô aqui nesse casamento por causa do meu filho, por causa disso, por causa daquilo. Gente, não é verdade. Né, é difícil criar filho? É difícil criar filho com pai ou sem pai, né? Sem pai é mais difícil ainda, mas é mais difícil criar um filho apanhando, né? É muito difícil, porque até porque essa criança ela vai ver aquele ciclo de violência, ela vai aprender também, vai ser um futuro agressor. Então vamos lá. Ó, muitas mulheres acreditam que suportar as agressões e continuar no relacionamento é uma forma de proteger os filhos. Não é, é uma forma de ensinar os filhos a ser futuros agressores, tá? Porque a gente vai aprendendo aquilo ali. Ou seja, no entanto, se ele vivenciou aquilo ali, ele pode ter consequência tanto de saúde, no desenvolvimento da criança, no emocional, no psicológico, e ele também pode se tornar, tanto pode se tornar, né, vítima ali das violências, e também pode reproduzir, ou seja, então assim, a gente aprende, né, então aquilo que a gente vê acontecer ali todos os dias, a gente aprende. E aí talvez esse filho do agressor vai ser um futuro agressor também. Então, por mais difícil que seja, é buscar ajuda, né? Tentar formas ali de sair desse tipo de relação. Não é a melhor opção criar o filho vivendo uma situação dessa. Outra fala, né, bastante comum. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Roupa suja se lava em casa. A violência sofrida pela mulher é um problema social e público na medida que impacta na economia do país, tá? Então, por quê? O pai absorve recursos, né? Ali, por exemplo, recursos do Estado, do setor privado, por exemplo. Às vezes a pessoa que sofre violência, às vezes vai precisar de ir para o abrigo, às vezes a pessoa ali, né, que sofreu algum dano, então às vezes tem que pagar, ou, né, tipo, a nível de governo, tem que pagar pensão por morte, auxílio doença, afastamento do trabalho, então são várias situações. Então, gente, essa questão aí, essa fala, essa aqui é antiga, isso aí como se diz, é uma fala antiga, né? Em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente tem que se meter a colher sim. Tá vendo o cara ali espancando, batendo? Tem que ter uma denúncia. Ah, mas a Aline, às vezes ela tá lá de novo, tal. Tá, mas tem que se meter sim, né? Chamar, denunciar, né? Chamar a polícia e tal, achar formas ali, né, de ajudar, sem se colocar em risco, tá? Eu falo muito importante também, porque às vezes a gente vai se colocar em risco. Tenha esse cuidado. Se você não está na sua vida, não está em risco ali de você poder, ou que seja, chamar a polícia, né? Às vezes o cara tá espancando ali, chamar a polícia, né? Sem você ter que entrar no meio, ok, né? Então a gente ajuda da maneira que pode. Vamos para a próxima. Outra história fiada aqui também, gente, que eu escuto muito. Tadinho dele, ele tem problemas emocionais. Ou seja, né, a fala de que os agressores não sabem controlar suas emoções. Mentira. É uma pura mentira. Por exemplo, ai, tadinho ali, ele tá nervoso, teve problema no trabalho. Ah, tá, então por que ele não bate no chefe? Tá, então como tá aqui.
Se fosse verdade, eles também bateriam no chefe, no policial, né, nos colegas de trabalho. Tá, e por que ele vai bater somente na esposa e nos filhos? Então, assim, e sobre essa questão de violência doméstica, a gente não é só sobre a pessoa saber administrar a raiva, né? Eles sabem sim como administrar a raiva, porque senão eles iam sair batendo no patrão deles. Bate. Você já viu alguma notícia? Ah, porque bateu no patrão? Ah, porque bateu no policial, machão, que bate mulher, que agride a mulher? Ah, não conseguiu controlar a raiva? Ah, tá rasgando dinheiro na rua? Não, né? Por que não bate no homem forte? Se o problema é controle das emoções, essa pessoa ela vai bater em qualquer um, em qualquer lugar. E por que não bate? Por que bate só na mulher e nos filhos? Então, sobre isso que nós precisamos pensar. Não tem esse negócio de não sabe controlar as emoções, não. Então, vamos lá. A violência doméstica vem de problemas como álcool, drogas ou doenças mentais. Vamos lá. Então, muitos homens agridem suas mulheres sem que apresentem qualquer um desses fatores, ou seja, então a violência doméstica, claro que muitas vezes, né, às vezes tem a questão do álcool, da droga, né, ou alguma doença mental, mas assim, muitos, né, como dizem na pesquisa, comprovadamente, que agridem as esposas não apresentam nenhum problema mental, não, né, ou qualquer uso de substância. Tem os que agridem mesmo porque agridem, né? Então aí tem uma questão aí, talvez de crença, tem questões aí, né, que já vem de geração para geração, mas precisam aprender sobre essa questão, tá? Então não tem nada a ver, tadinho, tá com problema mental, né? Problema mental para bater na mulher, mas não tem problema mental para rasgar dinheiro, tá? Então, assim, é isso mesmo, gente. Tá, tem problema mental? Tem? Ah, tá. Uhum. Vamos ver se realmente tem mesmo, né? Baixa na mulher porque tem problema mental? Duvido, né? A maioria deles se tem alguma coisa em relação a isso, sabe? Exatamente o que tá fazendo. Não tem esse negócio de na hora da raiva, tava estressado, tava cansado, vai, bate no chefe, vai, porque o trabalho também é um dos lugares que a gente mais se estressa e não bate, né? Então vamos pensar sobre isso, tá, gente? Vamos pensar sobre isso, mulherada. Então vamos lá. Ciclos da violência. Então, vamos identificar, né? São 3 principais ciclos da violência. Então, vamos lá. Como que a gente identifica? Tem todo um ciclo. Esse ciclo da violência também, gente, ele é conhecido como, a gente fala fases da lua de mel, tá? Esse ciclo aí da violência. Então, vamos lá. Então, primeiro tem a fase 1, que é aumento da tensão, entra naquele momento de tensão, né? Aí depois vai para a fase 2, que é o ato de violência. Então, tensão, né? Aquele ponto ali meio que aquele ponto ali de explosão, onde que fica tudo muito tenso, as brigas, né? As ameaças, aquela coisa toda. Depois vem o ato. E depois vem o arrependimento. Aí no arrependimento a pessoa chega. Peraí, que eu tô adiantando já, gente. Vamos lá. Então, a primeira fase, que é o aumento da tensão. Esse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso, irritado por coisas significantes, chegando até acessos de raiva, né? Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. Ou seja, a mulher tenta acalmar o agressor. Fica aflita, evita qualquer conduta que possa provocá-lo. As sensações e são muitas, por exemplo, aí vem aquelas sensações de tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão, né? Então, ou seja, são apenas uns desses sintomas. E então, assim, em geral, a pessoa que está nessa situação, né, no caso a vítima, ela tenta negar, né, o que isso está acontecendo, que esse momento está acontecendo, tenta esconder, né? Tem gente que esconde, às vezes pergunta, teve isso? Não. Ou de terapia, eu pergunto, aconteceu isso? Acontece agressão? Não, aí depois de uns 2 meses de terapia, foi só uma vez que ele jogou uma coisinha e não sei o quê. E aí sempre vem com aquela coisa, a pessoa ela não quer olhar que ela tá dentro de uma situação de relacionamento abusivo, né? De uma situação de violência. Ela sempre tenta achar uma desculpa, né? Ai, tá cansado, tá irritado, tá impaciente, bababá, bababá, conversa pra boi dormir, né? Enfim. Aí é só que esse momento, isso tudo, já encaminha para a fase 2. Gente, a gente sabe um ciclo. Então a gente já sabe esse ciclo todinho. Então, assim, tem paciente que já chega para mim, aconteceu isso. Aí eu falo bem assim, olha, então, sabe a próxima fase? Ele vai fazer isso, 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 isso. E é só esperar, tá? Não sou taróloga, não estou previsando o futuro de ninguém, nem quero prever sofrimento. Porém, a gente sabe as fases.
E aí tem fases, vai aqui, 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 primeiro isso, depois aquele, depois a gente não sabe onde vai parar, né? Então, ou seja, então começa nessa fase de tensão. Então, tá na fase de tensão, abre o olho, que aí vem a próxima fase. Então, a próxima fase é o quê? O ato de violência em si. Então, ou seja, a explosão mesmo ali do agressor, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato de cometer a violência, né? Então, ou seja, já o cúmulo de toda aquela tensão, né? Tudo que eu citei na fase um. E aí, né, junta a violência moral, psicológica, patrimonial e tal, e aí vem o ato que da violência em si, ou seja, da agressão em si. Tá? Então, como se diz, acontece, né, essa questão ali do ato de violência. Tá? Deixa eu só dar mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação, tá? Então, assim, ela sofre ali uma tensão psicológica, né? Por exemplo, aí vem aqueles sintomas, né? Insônia, perda de peso, né? Ou seja, crise de ansiedade, entra numa parte ali depressiva, então tem medo, tem raiva, tem solidão, tem dó de si mesmo. Aí vem também a vergonha, ou seja, vem um tanto de coisa. Então, às vezes, essa mulher ela pode chegar a tomar uma decisão, tá? Às vezes vão buscar ajuda, às vezes vai denunciar, às vezes esconde na casa de amigo, parente, às vezes até pede a separação e até mesmo né, o suicídio ali em si. Às vezes são tipos de soluções que as pessoas buscam. Geralmente nesse momento da fase de violência, a pessoa tenta buscar um distanciamento ali do agressor, né? Às vezes termina a separação, né? Tenta se esconder, vai embora, sai de casa. Mas aí vamos lá. Aí vem o carinha ali, o parceiro, né? O abusador todo arrependido, né? Todo com aquele comportamento ali carinhoso, bonzinho, né? Aquela bondade toda. E aí o que acontece, né? Como eu falei, também conhecido como a fase de lua de mel. Né? Então, assim, a pessoa ela vem, se arrepende, aí fica bonzinho, manda presente, né? Começa a ficar ali todo bonzinho para quê? Para buscar a reconciliação, né? Aí o cara tenta ali manipular, né? O parceiro tenta manipular, porque os filhos, porque tava assim, por causa disso, eu tô arrependido, me perdoa. Aí vem com aquelas palavras ali bonitinha, né? Vem com aquilo tudo aqui e diz que vai mudar, né? Arrependido vai mudar, né? Houve uma transformação, né? Do nada o cara, como se diz, foi transformado. E aí o que acontece? A vítima cai, né? Nossa, ele vai mudar, né? Acredita ali, né? Naquele sofrimento, naquela coisa toda, porque eu gosto, porque eu amo, porque não sei o quê, porque nossos filhos, porque nossa família, eu tava enganada, não foi bem assim que aconteceu, tadinho, papapá. Começa com essa história todinha, né? Então o cara promete que muda, a mulher acredita que ele vai mudar, e ele não vai mudar, gente. É questão de tempo, tá? Então, assim, questão de tempo. Questão de tempo mesmo. E depois, o que acontece? Volta para os ciclos. Se vocês ficarem com dúvida, vocês voltam lá no ciclozinho. Volta. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Aí volta de novo. Aí passa um tempo, lua de mel, tá. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. E no final pode acabar em morte, tá? Então, assim, vai chegar uma hora que esse abusador, ele acaba matando essa mulher. Ou ela acaba se matando, enfim. Uma série de coisas. Pode acontecer uma série de coisas se essa vítima não conseguir sair dessa relação, não conseguir, como se diz, ter um contato zero aí com esse abusador e realmente se libertar desse ciclo aí, tá? Então aqui botei um recadinho para vocês, não se calem, né? Eu peguei até lá do Instituto lá do Maria da Penha, da Maria da Penha. Não se calem. Ou seja, quando uma vítima silencia diante da violência, o agressor não se sente responsabilidade pelos seus atos. Isso sem contar o fato de que a sociedade, em suas diversas práticas, reforça a cultura patriarcal machista, o que dificulta a percepção da mulher de que está vivenciando um ciclo de violência. Tá? Então, assim, às vezes, né, o se calar, ninguém, né, é muito difícil, né, tem vários pensamentos também ali, né, do emocional ali dessa mulher, eu entendo muitas vezes, acha que não vai arrumar ninguém, acha que não vai encontrar outra pessoa, porque ela já está com a autoestima dela destruída,
né? Às vezes pensa em não denunciar, porque a família, né? Porque o machismo, porque a condenação ali das pessoas, né? Então, tem mulheres que passam muitos sofrimentos ali dentro de casa, né? Com o marido abusador, mas tem medo, né? Tem medo de como que vai ser, ou acredita nessa mudança. E dependendo da situação, não tem mudança. Essa pessoa, ela não muda, tá? Então, assim, a não ser que, tipo, eu respeito muito a fé das pessoas, né? Tem gente que ora 30 anos, 40 anos por mudar. Eu brinco que eu não tenho mais tempo de esperar esse tanto de ano para uma pessoa mudar, né? Mas é isso, né? A gente está falando aqui das coisas que são reais, que acontecem e que tem, né, uma solução aí. Então, vamos lá, saia do ciclo. Então, assim, o que acontece? Com o tempo e o intervalo entre uma fase e outra, né, vai ficando menor e as agressões passam a acontecer sem obedecer à ordem das fases. Em alguns casos, o ciclo da violência termina com o feminicídio, que é o assassinato da vítima. Foi o que eu falei, né? Então, vai para esse ciclo. Então, assim, vai chegar um tempo que não vai ficar seguindo fase 1, 2, 3. Não, às vezes pode pular de fases e no final pode acabar realmente ali com o feminicídio, tá? Ou seja, passa por todas as fases, às vezes já não fica mais tão regular as fases, e o final pode ser esse que eu já havia falado anteriormente, mas geralmente é isso que acontece, né? Então vamos pensar. Primeiro começa com a fala, com o julgamento, com a proibição. Depois começa com o empurrão, depois começa a tirar objetos, depois a pessoa ela te agride, tá? E depois ela te mata. É mais ou menos isso. Então, eu coloquei aqui para vocês, né, o Central de Atendimento. O Central de Atendimento à Mulher é um serviço criado para combate à violência contra a mulher. Tem vários tipos de atendimentos para registrar denúncia, orientação às vítimas de violência, informações sobre leis, campanhas, etc. Tá? Então, aqui tem o 180, que é onde que faz a denúncia, tá? Então, anotem aí, né? Espero que ninguém precise, claro. Deixa eu voltar aqui que eu passei. Saia do ciclo. Às vezes acontece um probleminha aqui entre o computador e a cadeira. Então, vamos lá. Na maioria dos casos, é necessário buscar a ajuda de um profissional qualificado, né? Somente com essa ajuda, a vítima consegue restaurar sua autonomia e autoestima, tá? Então, o que acontece? Então, muitas vezes a pessoa realmente não consegue, gente, precisa de ajuda profissional, do psicólogo ali. Para quê? Porque o que a gente trabalha? Pessoas que vêm de relacionamentos abusivos, de ciclos de violência. Porque essa mulher, ela vai perdendo a autoestima, né? Ela fica totalmente sem autonomia, sem autoestima, ela se perde dela, não sabe quem que ela é e às vezes não consegue. Então, a terapia, o acompanhamento psicológico ali, enfim, né, vários fatos ali que a gente trabalha com essa mulher para ela poder voltar, para ela poder se fortalecer, para ela poder se conhecer e ter, né, a sua autoestima de volta, a autonomia, para ela poder viver e sair desse tipo de relacionamento. Então, assim, às vezes é difícil sair sozinha, né? Muita gente consegue sair, mas nem sempre as pessoas conseguem sair sozinhas desse tipo de relacionamento. Então, às vezes, conversar com um amigo, gente, a ajuda de amigo é bom, sim, a gente precisa, né? Os amigos têm que apoiar. Só que muitas vezes a gente faz errado. Eu já, antes, né, de eu ser psicóloga, eu já julgava, já falava errado, né? Condenava as pessoas, apanha porque quer, né? Apanha porque não tem vergonha na cara. Porque pediu para apanhar, né? A gente fala isso. A gente que não tem conhecimento. Às vezes um amigo, a gente cansa também. Porque a pessoa vem, aí você fala e quer tirar, quer arrancar. Não, você tem que sair dessa casa, não sei o quê. Só que às vezes a pessoa não tá com o emocional dela ali, como se diz, com o emocional dela bom, né? Com o psicológico dela ali. E aí, às vezes, tem que ter um certo cuidado. Então, porque às vezes a gente tenta, muitas das vezes a gente tenta ajudar, e aí, às vezes, a gente acaba o quê? Meio que atrapalhando a forma de ajudar. Então, muitas vezes, o conselho que eu dou, gente, acolhe essa pessoa, essa amiga, né? Enfim, essa pessoa que está passando por esse momento de sofrimento, orienta a buscar ajuda, né? De forma, mas não julgue, não tente fazer as coisas muito à força, né? Então, é buscar orientação, conhecimento, saber quais são os passos, o que tem que fazer. Essa pessoa, ela precisa de apoio, né? Emocional, apoio financeiro, né, de uma amizade, de uma compreensão, ela precisa ser compreendida e não ser julgada. Então, muitas vezes as pessoas elas não procuram ajuda por causa do julgamento, tá bom? Então, coloquei aqui
uma poesia aqui da Noêmia. Então, bem assim, ó. Esvazia-me os olhos e condena-me à escuridão eterna, que eu, mais do que nunca, dos limos da alma, me erguei lúcida, bramindo contra tudo. Basta, basta, basta. Então, Noêmia de Souza, poeta. Peguei lá também do Instituto da Maria da Penha. Bom, então vamos lá, quem sou eu? Então, tem gente que me conhece, tem gente que não me conhece. Então, assim, né? Sou a Aline Barros, psicóloga clínica. Então, gente, é uma coisa que eu amo na minha vida, é poder ajudar as pessoas, é sempre poder contribuir para a vida das pessoas, né? E eu encontrei isso na psicologia. Então, quem que é a Aline? Eu nasci lá no interior de Goiás, né? Formosa, Goiás, lá no distrito lá de Santa Rosa. Meu sonho sempre foi querer estudar, sempre querer fazer algo, né? Então, meu sonho era, eu tinha aquilo ali, nossa, eu vou estudar, vou vencer na vida, querer entregar meu diploma ali para meu pai. Infelizmente, ele faleceu antes, né? Antes de eu me formar, antes de eu encontrar o meu caminho aqui na psicologia. Então, é uma coisa que eu faço assim com muito amor. Então, é isso, né? Então, assim, essa sou eu. Eu gosto, né, das pessoas, gosto de ajudar as pessoas, gosto de instruir. Estou sempre buscando, estudando, melhorando, trazer formas, tá? Até mesmo por isso é uma forma de contribuir, né, com a sociedade, contribuir com a instrução, também de mostrar o meu trabalho. Então, né, eu formei na Unitri, tenho especialidade em relacionamentos abusivos, tá? Em relacionamento abusivo, dependência emocional, especialista em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, então pensamento, comportamento, e é isso. Então, assim, o que vocês precisarem, dúvidas, vocês assistirem essa aula, podem mandar perguntas, depois eu vou responder. Então, eu resolvi deixar gravado, porque muitas pessoas têm questão de horário. Ah, esse horário eu não posso, esse outro eu não posso. Então, gravado, as pessoas assistem a hora que ela quiser. Vou deixar disponibilizado também esse e-book, tá? Com as informações ali para vocês lerem, para vocês terem mais informação. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode me chamar, tá? Pode me chamar aqui pelo meu WhatsApp, pelo grupo também. Podem me enviar perguntas que eu respondo, tá bom? Às vezes, caso um número aí de pessoas queira que a gente faz a aula online, como eu estava pensando, eu optei, eu achei melhor, porque todo mundo vê, podem repassar, tá? Podem compartilhar. Então, aqui coloquei, né, as minhas redes sociais, me sigam lá nas minhas redes sociais. Então, eu estou um pouquinho meio parada esses dias, de postar e tal, mas eu vou voltar ativamente a postar. Esses links aqui, todos eles estão com links, é só você clicar. Ah, quero falar com a Aline ali no WhatsApp. Clica no link do WhatsApp, pode entrar no meu Instagram, no meu Facebook, tá? Só clicar que ele já... Clica e espera um pouquinho que ele já vai direcionar você para qualquer um desses aqui, tá bom? Se você quiser mandar mensagem no WhatsApp, perguntas, eu deixei o grupo silenciado porque tem gente que se incomoda e tal. Mas podem mandar perguntas no privado também. Acho que eu vou abrir depois que vocês assistirem, tá bom? Quem for assistindo, vai dar um joinha, né? Vai falando aí o que achou. Então, vamos lá. Olha, aqui eu coloquei para vocês alguns links de vídeos que vai falar. Então, tem aqui a Maria da Penha contando a história dela, tem a Dora Figueiredo contando também do começo da violência doméstica. Tem... eu esqueci o nome dela, mas ela vai falar assim, por que ela não vai embora? Foi algumas coisas que a gente falou aqui. E tem a história também, eu esqueci de colocar o nome dela também, que fala, né, o amor virou pesadelo. Então, assim, são muitas coisas que estão sobre, por exemplo, sobre essa questão ali do relacionamento abusivo, violência doméstica, entra muita coisa, tá? Que não dá para falar tudo, não dá para trazer tudo, porque realmente são muitas coisas aí, tá? Quem tiver interesse, às vezes, de participar do grupo terapêutico, interesse da terapia, entre em contato comigo, me fala que são pessoas que estão no grupo, que viu essa aula, tá bom? Que tem como a gente conversar e negociar sobre. Então, assim, muitas vezes a mulher permanece dentro do relacionamento por causa de questões de autoestima, uma questão de dependência emocional, que também é tratado, né? Eu tenho tratamento específico só para quem sofre de dependência emocional. Tem vários fatores, gente, que faz que uma pessoa entre num relacionamento desse e fique num relacionamento desse,
tá? Então, por que que às vezes eu tô vendo que aquilo ali vai dar ruim, vai dar problema, e eu fico ali? Porque eu tenho medo de não arrumar outra coisa, de não arrumar outro relacionamento, medo de ficar sozinha. Então, são várias coisas que são trabalhadas dentro, né, dentro da terapia, tá bom? Então é isso, eu queria deixar para vocês essas informações. Muito obrigada, né, para você que vai assistir, para você que vai compartilhar. Então, compartilhe, passe informação, tá? Passe esse e-book ali para as pessoas, essa gravação, tá? E eu agradeço a todos que vão assistir, né? Não é ao vivo, mas que vão assistir. E se quiserem ao vivo, vamos ver o tanto de pedidos aí que a gente vai ter para o bate-papo ao vivo. Eu tenho disponibilidade de fazer com vocês aqui a qualquer momento. Não gosto muito de fazer lá no Instagram, porque o Instagram ele corta muito a nossa fala, dependendo, eu não posso falar tudo que eu quero falar, dependendo das palavras, tem toda essa coisa, tá bom? Mas é isso, muito obrigada, né? Fiquem com Deus aí, aproveite o conteúdo, as informações, dúvidas podem me encaminhar.